Muito bem, amigos, vamos dar continuidade, sequência à nossa matéria Direito Penal, parte geral. Estamos falando de punibilidade. Na punibilidade, nós estamos tratando das causas de extinção da punibilidade. E dessas causas, nós estamos lá no rol exemplificativo do artigo 107, nos quais nós já passamos por praticamente todas as causas extintivas. Já passamos pela morte do agente, pela anistia, graça, indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, como, por exemplo, abolitio criminis, a decadência já foi, a perempção já foi, a renúncia ao direito de queixa e o perdão do ofendido também, a retratação do agente nos casos em que a lei admite. Vimos os incisos 7 e 8 revogados por serem novatio legis impégios, ou seja, uma nova lei para pior não pode retroagir. E vimos também, o perdão judicial. E nós estamos tratando então agora da última causa extintiva de punibilidade, que é a prescrição. Na aula passada nós falamos sobre um conceito de prescrição, vimos as suas características gerais e agora nós estamos entrando em um ponto mais importante da prescrição, que é o instituto propriamente dito. Prezados, olhem só, é muito importante quando a gente trabalha a prescrição que a gente tenha em mente também a razão dela existir. Tem alguns países que os crimes não prescrevem, ou seja, as pessoas podem ser punidas a qualquer tempo. Já tem países que determinados crimes são prescritíveis e outros não. No Brasil, a regra que a gente tem é que os crimes prescrevam. Realmente incida, pessoal, a prescrição sobre eles. Certo? É muito importante ter isso em mente. Lembrando sempre, com exceção do racismo e ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Agora, temos que nos perguntar por que motivo, por que razão os crimes no Brasil prescrevem? Bom, é que aí, meus caros, a gente precisa nos socorrer de teorias criminológicas. E eu vou comentar algumas com vocês, certo? Eu vou botar aqui, teorias. E nós vamos falar praticamente de 4 teorias. Uma, a teoria do esquecimento. 2, teoria da expiação moral. 3, teoria da emenda do delinquente. E 4,
Teoria da dispersão de provas. Aí está. 4 teorias que elas buscam, na verdade, explicar por que no Brasil os crimes prescrevem. Certo? Vamos falar sobre elas então. Meus amigos, vejam, o que acontece, tá? Vocês têm que lembrar que prescrição é a perda de um prazo. O Estado perde um prazo, seja para dar sequência à ação penal, seja para proferir uma sentença, seja para proferir um acórdão, seja para executar a pena. Mas por que depois de tanto tempo o Estado já não tem mais esse poder? Primeiro é a teoria do esquecimento. Essa teoria ela diz o seguinte, pessoal, que com o passar dos anos, com o passar do tempo, e o indivíduo não sendo punido, não sendo responsabilizado por uma infração, por um delito, é como se a sociedade tivesse esquecido aquele fato criminoso. Olha, eu posso trazer uma série de exemplos para vocês e eu só não trago muito porque eu também esqueço. Vocês lembram, por exemplo, do maníaco do parque, mas vocês só lembram dele porque eu falei agora. Vocês não passam durante o dia, todos os dias, lembrando do maníaco do parque. Não é verdade? Teve uma vereadora no Rio de Janeiro, né? Acho que é Marielle Franco o nome dela, se não me engano, que foi assassinada. Quando vai passando 5, 10, 15 anos, a sociedade já vai começar a não ter na memória a exatidão da notícia quando ela aconteceu. Certo? A sociedade, e isso é normal, é da natureza humana, a sociedade vai esquecendo. E dos destinatários mais importantes para a aplicação de uma pena é a sociedade, para dar exatamente uma segurança jurídica, uma estabilidade social, uma segurança social. Se a sociedade esquece, simplesmente ao passar de um determinado período de tempo, não teria mais sentido o Estado punir, aplicar uma pena. Teve tempo para isso, perdeu. Certo? Isso é a teoria do esquecimento. Temos outra teoria, que é a teoria da expiação moral. Essa teoria, pessoal, eu particularmente acho ela bastante interessante, porque ela diz o seguinte, olhem só, se a ampulheta está descendo areia, tá? Significa que o Estado está tentando processar e punir o criminoso, mas ainda não o fez. Logo, o Estado está atrás desse indivíduo e esse indivíduo está fugindo do Estado. Concorda comigo? Só que essa pessoa que está fugindo do alcance do Estado, ela está sempre, amigos, em uma expectativa desfavorável. Sempre em uma expectativa desfavorável. Porque ela está sempre naquele âmago de alguém pode entrar por uma janela e me prender, num trem eu posso ser surpreendido, na rua podem me encontrar. Vocês imaginem um indivíduo passando 5, 10, 15 anos nessa expectativa de que a qualquer tempo alguém pode alcançá-lo. Essa teoria diz que
o indivíduo que fica nesse período está, na verdade, expiando os seus pecados. Está expiando os seus pecados, ou seja, ele já teria praticamente pago à sociedade o que ele fez. Quem acha que não, tenta uma hora se colocar nessa situação para dar uma olhadinha para ver. Imagina 20 anos vivendo escondido, imaginando que alguém vai entrar por uma porta, que alguém vai surpreender o indivíduo. Então, pela teoria da expiação moral, os crimes devem prescrever, porque isso caracterizaria uma dupla imputação. Anos e anos e anos sendo procurado, se escondendo, e depois ainda, se pego, ainda tendo que cumprir a pena. Certo? Temos outra teoria. A outra teoria é chamada teoria da emenda do delinquente. Essa teoria, pessoal, ela entende o seguinte: depois da prática de uma determinada infração penal, o Estado está no encalço do indivíduo. Mas passa-se alguns anos. Passam-se 3, 5, 7, 10, 15 anos, 20 anos. O Estado não encontra esse sujeito. Mas, ao mesmo tempo, não se tem notícia mais de nenhuma infração que ele cometeu. Parte-se do pressuposto que esse indivíduo se emendou, se corrigiu. E aí perderia-se um dos principais pressupostos da pena, que é a ressocialização. Ora, como vai se ressocializar quem já está ressocializado? Se deram conta? Se já está ressocializado, não tem sentido ressocializar de novo. Por esse contexto, essa teoria, ela também é aplicada, certo? Ela também incide, meus amigos, aqui, nesses casos, ok? Ela também incide nesses casos, justificando a prescrição. Se o indivíduo se emendou, não tem por que o Estado emendá-lo. E por fim, para o fim, o grande finale, nós temos também a teoria da dispersão de provas. Essa teoria, ela diz o seguinte, pessoal: um crime foi praticado no ano de 2021. O Estado começa a demorar por não conseguir o devido processamento, a devida punição, a execução da pena de alguém. Com o tempo, as provas vão se dispersando, documentos vão se perdendo. Por exemplo, objetos vão se destruindo, vão perecendo. Testemunhas que poderiam depor já não vão, senhores, conseguir depor com tanta exatidão. E aí se aumenta a chance do quê? Se aumenta a chance de um erro judiciário. Por esse motivo, por essa razão, certo? Por esse motivo, por essa razão, é que, pela dispersão de provas, também é que a prescrição se faz necessária, se impõe. Então, nós temos uma série de situações.
Alguém vai perguntar, qual dessas teorias o direito penal adota? É um pouquinho de cada. Mas é exatamente por essas teorias, por essas razões que aí estão, é que nós temos efetivamente um instituto que é a prescrição, que é causa extintiva de punibilidade e que faz com que os crimes no Brasil prescrevam, com exceção do racismo e da ação de grupos armados. Certinho? Muito bem. Vencido também esse item, a gente elimina daqui. E a gente entra agora, então, nas espécies de prescrição. Aqui está, então, são as espécies de prescrição. Prezados, nós temos basicamente dois grandes grupos, que são aqueles que nos interessam. Um deles tem subdivisões, elas não nos interessam aqui, certo? O que nos interessa aqui é a divisão principal. A prescrição, ela pode ser da pretensão punitiva, e ela pode ser também da pretensão, só um pouquinho, só corrigindo, da pretensão executória. Aqui está. Bom, meus caros, qual é a diferença entre as duas? Qual é a diferença entre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória? A prescrição da pretensão punitiva é quando o Estado aqui está. O Estado, meus amigos, ele perde o direito de punir. Ele perde o direito de impor uma sentença. Aqui está. Isso é a prescrição da pretensão punitiva. Fica fácil saber por essa palavra aqui, né? Punitiva, punir. Ou seja, o Estado já não terá mais o direito o Estado já não terá mais o direito de proferir uma decisão condenatória. Ele não tem mais essa chance.
Então, significa que da data do fato passou um determinado lapso de tempo e o Estado não conseguiu proferir os seus atos ordinatórios através do judiciário, por exemplo, receber uma denúncia contra um réu, proferir uma sentença, ele já não poderá fazer mais. Certo? Está aqui. Já quando a gente fala de prescrição da pretensão executória, aqui, meus amigos, o Estado perde o direito de o Estado perde o direito de executar a pena. O Estado já não pode mais aplicar a pena que foi proferida na condenação. Então, aqui, na prescrição executória, pressupõe sentença condenatória transitada em julgado. Vejam como é importante, pessoal, vejam como é importante perceber a diferença de ambos. Na prescrição da pretensão punitiva, o Estado ainda não conseguiu reconhecer que o réu cometeu um crime e nem poderá mais fazer isso, exatamente porque o crime prescreveu. O Estado já não tem, ele perdeu o poder de dizer que aquele sujeito é um condenado, é um criminoso. Agora aqui, na prescrição da pretensão executória, o Estado até conseguiu, dentro do prazo, proferir uma sentença, reconhecer que aquele sujeito é um criminoso, reconhecer que ele é um condenado, mas o Estado, ele perde o prazo de fazer com que a pena seja executada. O sujeito, por exemplo, ele precisa cumprir uma pena privativa de liberdade, mas o Estado já não pode mais fazer com que ele cumpra essa pena privativa de liberdade, porque não há mais prazo, certo? Ou ainda uma pena restritiva de direitos, ou ainda uma pena de multa. Ele não poderá fazer isso. Então, essa, meus amigos, é a principal diferença entre as duas classificações. Um outro detalhe importante que eu queria demonstrar a vocês. A prescrição, ela é uma causa de extinção de punibilidade. Então, de regra, ela tem que ser declarada de ofício. E quem é que reconhece a prescrição? Será que pode ser o delegado se for no inquérito? Não. O delegado no inquérito não pode fazer isso. Ele não pode reconhecer a prescrição. E por quê? Porque vocês têm que lembrar que prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Se é uma causa de extinção da punibilidade, somente pode ser declarada por quem detém poder jurisdicional, por autoridade judiciária, só juiz.
Ah, professor, mas e se chegar um fato prescrito à polícia? Como é que a polícia vai fazer para instaurar inquérito? Meus amigos, a polícia abre o expediente, remete ao juiz e o juiz vai declarar extinta a punibilidade. Então, autoridade policial não declara, Ministério Público não declara, só quem declara extinta a punibilidade e, por exemplo, aqui a prescrição é o juiz de primeira instância, é o desembargador. A regra é que as causas de extinção da punibilidade, só conferir uma coisa aqui, a regra é que as causas de extinção de punibilidade, as causas extintivas de punibilidade, elas sejam declaradas de ofício, ou seja, sem que as partes precisem provocar. Então, se o juiz, durante a ação penal, se der conta de que um crime está prescrito, ele mesmo declara de ofício, ó, prescreveu, acabou. Ele mesmo faz isso, certo? Ele mesmo declara aquela prescrição, o tribunal a mesma coisa. E por fim, para encerrarmos essa parte da aula, a prescrição da pretensão punitiva, ela é, meus amigos, reconhecida pelo juiz da ação penal, ou seja, pelo juiz em que o processo está sendo conduzido. Já a prescrição da pretensão executória, essa que os senhores estão vendo aqui, essa aqui é reconhecida pelo juiz na fase de execução penal. Outro detalhe importante, pessoal, a prescrição da pretensão punitiva não gera nenhum efeito penal para o agente. É como se ele nunca tivesse cometido crime algum, porque o Estado não conseguiu reconhecer a prática de nenhum delito do agente. Se deram conta, não conseguiu reconhecer nada. Por sua vez, quando a gente fala de prescrição da pretensão executória, amigos, aqui a gente já pressupõe que o indivíduo foi condenado e nós temos uma sentença condenatória transitada em julgado. A única coisa que o Estado não poderá mais fazer é executar a pena. Só. Então, se esse sujeito vier cometer um outro crime no futuro, nada impede que ele seja reconhecido reincidente. Todos os efeitos penais secundários de uma sentença condenatória, aqui na prescrição da pretensão executória, vão continuar, vão permanecer, vão prosseguir. Certo? Enquanto lá em cima não há crime algum, aqui os efeitos penais permanecem. Só o principal que não pode ser aplicado, que é executar a pena, fazer o indivíduo cumprir a pena que ele recebeu. Certinho? Muito bem. Vamos agora apagar aqui.
Bom, nós temos que entrar agora na prescrição da pena privativa de liberdade. Mas eu receio que agora, amigos, vai faltar um tempinho para nós. Então faremos isso já no próximo bloco. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, daqui a uns minutinhos estamos de volta. Ok? Valeu, amigos. Até mais. Tchau, tchau.